Sejam todos muito bem-vindos a mais um GBPFS. Meu nome é William Benedicto e hoje nós vamos falar sobre colaboradores, equipes e mão de obra. Porque, passado a imersão em empresa 3Ps, um dos assuntos que nós tratamos lá, obviamente, foi equipe. Foi processo de seleção, né? A gente falou algumas coisas aí sobre equipe, sobre gestão, sobre expectativa. E eu vim falar um pouco, né, sobre isso com vocês. E aí, são algumas coisas que eu vejo que, assim, vamos contextualizar. O mercado todo hoje fala que a mão de obra é ruim, que ninguém quer nada com nada, e uma série de outras coisas que a gente está acostumado a ver, né? Porém, tem empresas que cada vez mais tá contratando gente. São poucas? São poucas. Mas qual é o diferencial dessa empresa que tem baixa rotatividade? O porquê que os aí vamos fazer outra pergunta. Por que que os colaboradores da sua empresa toda hora vão embora? Ou por que que o cara não fica? Ou por que que o cara aprende com você e depois vai abrir a empresa dele? Você já parou para pensar nisso? Ah, William, mas os caras não querem nada com nada. Tá bom, o cara não quer nada com nada, mas o que você oferece pro cara? Ah, eu ofereço o básico. O básico pelo básico, irmão. Entendeu? Então, se você quer que o cara fique, ele precisa entender o porquê que ele tem que ficar. Senão, ele troca 6 por meia dúzia. Da mesma forma que o seu cliente te troca por causa de 100, R$ 200 de desconto, o seu colaborador te troca por conta de 100, R$ 200 de salário. Eu já fiz isso, eu já troquei emprego por conta de R$ 300 de salário. Só que é só o salário? O que mais tem por trás? Beleza? Como que é a saúde da sua equipe? Como que é a saúde da sua empresa? Como que é o ambiente da sua empresa? Então, um monte de coisa envolve, um monte de coisa influencia, e a gente precisa entender isso, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque vou voltar um pouco, né? Alguns meses atrás eu fiz um workshop no Rio e eu fiz uma pergunta para o pessoal e algumas dessas pessoas estavam na imersão e eu refiz a pergunta. E a pergunta foi: o que um auxiliar de refrigeração, um auxiliar de mecânico faz na sua empresa? E eles não sabiam me responder. E aí eu te faço a pergunta: qual o papel de um auxiliar na sua empresa? Qual o papel de um meio oficial na sua empresa? Qual o papel de um ajudante na sua empresa? Qual o papel de um mecânico na sua empresa? Aí eu faço outra pergunta: para esse cara mudar de cargo, o que ele precisa fazer? O que ele precisa estudar? O que ele precisa ter? Outra pergunta: é claro para todo mundo o processo de crescimento dentro da empresa? Ou o cara só é promovido quando você acha que ele merece? Entendeu? Ah, não, ele não tem merecimento, tá? Mas é só merecimento ou tem um processo para esse merecimento? Então são alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado, entendeu? E aí eu vou usar de novo uma frase que eu gosto de usar bastante. Quando você clama duas vezes. Então, se você só reclama que a mão de obra é ruim, você só vai ter mão de obra ruim. Se você só reclama que a sua equipe é uma bosta, você só vai ter equipe bosta. Mas será que a sua equipe não é uma bosta porque a condição que você oferece não é uma bosta? E você oferece o básico pro cara e quer que o cara te entrega o absurdo, né? Ah, não, William, mas o cara tem que fazer do jeito que eu faço. Irmão, o cara não vai fazer do jeito que você faz. É a mesma coisa que eu querer que alguém faça treinamento do mesmo modo que eu faço. O cara não vai executar.
Porque do modo que eu faço treinamento, só eu faço treinamento. Do modo que você faz instalação, só você faz instalação. Do modo que você atende o cliente, só você atende o cliente. A nossa régua é alta. E não é pouco alta. A nossa régua é muito alta, o nosso sarrafo é muito alto. E a gente quer que o cara entre na empresa fazendo o que a gente faz. E aí eu sei que muitos vão falar para mim assim: "Não, William, mas cara, o cara já vem sabendo trabalhar com ar condicionado, cara. Ele tem que fazer a instalação desse jeito". Cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem, cada um aprendeu de um jeito. Então o que vocês precisam entender é que o seu jeito nem sempre é o jeito da empresa. Ah, William, mas eu sou o dono, a empresa é do meu jeito. Não, irmão, a empresa não pode ser do seu jeito. As coisas têm que ser pro bem não, pro bom funcionamento da empresa, não para o seu bom funcionamento. Essas e outras coisas a gente discutiu na imersão. Mas por que que eu tô trazendo aqui? Eu vou trazer diversos outros temas que a gente falou na imersão. Porque a gente peca nisso, entendeu? Eu já trabalhei em empresas aonde eu, sem fazer parte do RH, tive que desenvolver o plano de carreira do pessoal. Eu tive que fazer isso. Então é por isso que eu falo que eu sei desenvolver plano de carreira, eu sei desenhar um plano de carreira, porque eu já fiz. Eu vou morrer levantando essa bandeira. Eu só ensino o que eu já vivi. Se eu não vivi, eu não ensino. Se eu não apliquei, eu não ensino. Se eu não conheço, eu não te dou referência. E sobre isso eu posso te dar referência sem problema nenhum, porque eu já fiz, porque eu já vivi, porque eu já experienciei. Eu, inclusive, já prestei serviço para algumas empresas para fazer desenvolvimento de plano de carreira. Então, tem uma série de coisas que a gente tem para fazer, que a gente pode fazer, quando o assunto é colaborador, equipe e mão de obra. Mas só que é mais fácil reclamar. É muito mais fácil eu falar que a mão de obra tá ruim. É mais fácil eu falar do outro do que eu olhar para mim e falar assim, tá, o que que eu tô oferecendo pro colaborador? Como já aconteceu numa numa consultoria, né, aonde o cara virou para mim, né, o dono da empresa virou para mim e falou assim: "Cara, eu não sei por que que os meninos reclamam. Eu pago todo mundo na sexta-feira". Eu falei: "Como assim você paga todo mundo na sexta-feira?". "Não, sexta-feira eu pago todo mundo". Eu falei: "Tá, mas é todo mundo registrado?". "Não, tem ninguém registrado aqui não. E pago os caras na diária e pago todo mundo na sexta-feira. Na sexta-feira todo mundo tem dinheiro". Mas é isso que o cara quer? Aí ele fala: "Não, mas os caras ficam aqui 3, 4 meses e vão embora". Então o que você está oferecendo para o seu colaborador é o que o seu colaborador quer? E aí outra pergunta, o que o seu colaborador está te oferecendo é o que você quer? "Não, William, não é". Mas você só descobriu agora? Você não fez processo seletivo? Ou melhor, você fez processo seletivo, você chamou o cara para conversar e ele contou para você o que ele sabia fazer. Aí, você levou ele para obra e mostrou para ele o jeito que você queria que ele fizesse. E aí você contratou ele. E aí não teve elemento de expectativa, teve ele falando o que ele sabe fazer e você dizendo o que que é que ele faz. E aí vocês precisam lembrar de uma coisa: enquanto você não colocar no papel, enquanto você não fizer a orientação devida, você continuará tendo problemas com a equipe. "Ah, William, mas quando eu colocar no papel os problemas vão diminuir?". Não, mas só que o problema ele vai ser mais previsível do que é agora. Porque agora você não tem previsão do que está acontecendo. Agora o negócio só acontece e você não vê, beleza? Então, nesse nosso bate-papo, né, eu quis mostrar para vocês que vocês precisam olhar um pouco para o que acontece na empresa
quando o assunto é equipe. Você precisa baixar um pouco o seu sarrafo. Você precisa baixar um pouco a sua régua. Porque o seu colaborador, ele não é o seu clone. Nem se o seu colaborador fosse seu irmão gêmeo, ele ia fazer do mesmo jeito que você. Cada um faz de um jeito. Como dizia minha mãe, e como dizem vários antigos, inclusive minha avó e meu avô, nenhum dos dedos da mão são iguais. Então é sobre isso, beleza? E aí a pergunta que fica é: você já alinhou a expectativa que você tem em relação aos seus colaboradores e já alinhou a expectativa que seus colaboradores têm em relação à sua empresa? Por hoje é isso, rapaziada. Mais um episódio GBPFS com muita alegria, com muita satisfação. E em breve retornaremos aqui para falar sobre diversos outros assuntos, seja sobre refrigeração, seja sobre climatização, ou seja sobre gestão de empresas. Meu muito obrigado a todos. Nos falamos e nos vemos em breve.